Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos aqui. Eu sou Mariellen Romero, professora de Marketing Jurídico aqui na ESA. Vou hoje bater um papo com o Dr. Moisés, vice-diretor da OAB de Minas Gerais. É um prazer participar aqui dessa iniciativa de encontros das ESAs, tão importante nesse momento, né? A gente criar essa conexão entre os advogados do Brasil todo, para a gente debater as questões relativas aos desafios da advocacia, como é que a gente lida com esse distanciamento social e mantém as nossas atividades profissionais, e também oportunidades que toda essa situação pode trazer, né, para vocês, advogados. Então, é um prazer estar aqui, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aqui um pouquinho o Dr. Moisés Monteiro chegar para a gente começar a nossa conversa. A ideia hoje é a gente falar sobre como está sendo esse momento para vocês, né? Se vocês quiserem já deixar aqui relatos de como está sendo esse... o Moisés chegou aqui, só um minutinho. Então, se vocês já quiserem deixar aqui para a gente relato de como está sendo trabalhar aí em distanciamento social, em home office. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Mariellen. Tudo jóia, graças a Deus e por aí. Também, tudo bem, tudo certo aqui. Enquanto você chegava, eu estava conversando aqui com a nossa audiência, falando que a ideia hoje é a gente bater um papo sobre como está sendo esse momento aí para os advogados, né? Todos, ou a maior parte, pelo menos, obrigados a trabalhar de home office, enfim, manter suas atividades, né? Nesse cenário de recomendação de distanciamento social. A advocacia é uma atividade que demanda tanto desse relacionamento interpessoal, né? Então, para a gente entender um pouco como está sendo, quais estão sendo os desafios, né? E como o que a gente projeta aí para o futuro breve, né? O que a gente vai levar disso para depois desse período de distanciamento e como que vai ser fazer marketing nesse cenário, né? Com o que já estamos fazendo hoje e o que a gente vai levar de aprendizado e oportunidades. Então, vou deixar o senhor se apresentar e dar as boas-vindas para o pessoal. Então, Marielle, eu primeiramente queria cumprimentá-la, né? Cumprimentar também na pessoa do Dr. Fernando Cabral, a Escola Superior de Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, parabenizá-lo por esse trabalho de excelência que ele vem fazendo frente à Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, notadamente tendo essa ideia fantástica do encontro de ESAs, né, que é a oportunidade também da advocacia de cada estado conhecer uma realidade diferente, uma realidade inspiradora ou um exemplo mesmo que venha de fora e que seja um pouco diferente da realidade de cada um do seu estado. Então, nós fizemos aqui lives com o estado de Rondônia, com São Paulo, São Paulo não entrou, com Goiás, enfim, uma série de estados, Rio Grande do Sul, e é muito importante a gente conhecer, de fato, o que está vivenciando a advocacia em outros pontos, né? Então, meu nome é Moisés Monteiro, eu sou vice-diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais e tenho esse prazer de debater com você um assunto que nos é muito caro, na medida que ele é muito importante para a gente, mas é um cenário um tanto obscuro para a advocacia, né? O marketing, a gente fica por entender como se valer dessa ferramenta extremamente atual de propulsão de negócios, sendo que a gente tem um código de ética que se nos traz uma série de barreiras e de limitações, né? Então, entender essa seara para nós é muito importante. Eu acho muito pertinente a gente até já trazer esse ponto do Código de Ética. Na semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma conversa online com o corregedor-geral da OAB aqui do Rio,
justamente para a gente tratar um pouco dessa questão, né? Porque numa situação em que o advogado está sendo obrigado praticamente, né? Enfim, tendo necessidade maior ainda de usar os canais de mídia digital, não só para fazer marketing dos seus serviços, né? Para divulgar os seus serviços, mas para manter o relacionamento com clientes e com os seus pares, etc. Como fica isso diante da questão do código de ética? E eu gosto sempre de colocar que, por mais limitações que o código de ética imponha à advocacia e impõe, né, eu acredito que esses limites que o Código de Ética apresenta, ele também pode ser visto como o até onde o advogado pode ir, né? E esse espaço do onde você está hoje e o até onde você pode ir, entendendo essas barreiras do Código de Ética, nesse espaço há muitas oportunidades, muitas possibilidades. E aí eu queria ouvir de você um pouco, Moisés, como advogado, o que você tem feito aí, enfim, né, principalmente nesse período. Como é que tem sido as suas iniciativas aí para você compartilhar com os colegas em relação à sua atuação com ferramentas e canais de marketing? Então, Marielle, veja bem, a gente, no que pese, sempre tentar produzir o que a gente entende por marketing, né? O advogado precisa muito de uma assessoria de marketing, de alguém que possa balizar e nortear as nossas ações, na medida que a gente não é formado nisso, né? E a gente não pode simplesmente contratar uma empresa de outdoor ou contratar uma propaganda na televisão e no rádio, enfim, essas limitações todas a gente tem, que eu acho que é o primeiro caminho de qualquer ser humano que não é formado em marketing, buscar os meios daquilo que se entende por marketing no lugar comum, no conceito público e social do que seja marketing. Então, se eu sou um lojista e quero fazer marketing, eu vou ver, segundo as minhas limitações financeiras, o que eu posso fazer. Se é um flyer, um sinal de trânsito, por exemplo, ou um outdoor, ou uma televisão, ou um rádio. O advogado não pode, né? A gente é vedado de fazer isso. Então, a advocacia sempre fomentou muito o marketing advindo das relações interpessoais, né? Do contato, daquilo que a gente chama network. A gente brinca que a advocacia, o professor Antônio Fabrício, ele fala que a advocacia, assim como jiu-jitsu, é uma profissão de contato. Então, a gente fica buscando fazer contatos na advocacia. E os contatos são, em sua maioria, pessoais. Entretanto, o mundo vem virando essa engrenagem do que seriam os contatos, do que seria atingir mais pessoas e ganhar capilaridade em outros meios que não somente nos contatos interpessoais. Então, há algum tempo, a advocacia vem buscando se aprimorar nisso dentro dos limites éticos. Muita gente erra a mão, porque a gente tem aula de ética e disciplina na faculdade, mas a gente não sai da faculdade sabendo como funciona isso. Então, muita gente lança a mão de ferramentas de marketing totalmente absurdas para o meio jurídico, não porque elas são pessoas antiéticas e não têm a devida acuidade com o exercício da profissão, porque às vezes de fato erram. Então, outro dia, um pessoal aqui, até de Belo Horizonte, botou num papel de pão que quem juntasse 10 vouchers daquele papel de pão ganhava uma consulta advocatícia grátis. E a turma caiu de pau, e eu até parabenizei a OAB Jovem de Minas Gerais, que acolheu as colegas, elas fizeram por absoluta inexperiência. Então, a gente precisa também entender como é que funciona. Eu, de minha parte, comecei a criar conteúdos na internet, né? Há algum tempo eu crio conteúdos, confesso que eu tenho fases que eu fico com um pouco de preguiça e perder um pouquinho do entusiasmo, mas como eu faço marketing criando, né? Então, por exemplo, eu conto uma história na minha rede social, por exemplo, de uma ação que aconteceu comigo. Olha, gente, um motoqueiro
em busca de receber a periculosidade inerente à função de motoqueiro, de motoboy. Ele buscou o nosso escritório aqui e a gente entrou com ação, e os direitos do motoqueiro, do motoboy são esses, pá, 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 pá. Uhum. Se eventualmente um motoboy souber quais são os direitos dele, ele pode procurar um advogado ou pode me procurar. Então, acho que a criação de conteúdo é o que a gente pode fazer de forma mais acessível e menos problemática para a gente. Se só todo mundo pode gerar um conteúdo. Sem dúvida. Então, isso não é um marketing, né? Eu acho que essa questão da produção de conteúdo, ela é muito relevante, pertinente, não para a advocacia por diversos motivos, porque é o que está falando de publicidade, a questão da produção do conteúdo informativo, é o que o advogado tem de mais precioso, de mais valor para oferecer a nós. Eu não sou advogada, então eu sempre brinco que o que vocês mais têm para oferecer de valor para nós, pobres mortais, que não entendemos a linguagem da advocacia, é esse, entre aspas, traduzido, né, para o que o nosso entendimento do cotidiano. E pensando pelo lado de marketing, faz muito sentido quando a gente vai perceber o comportamento o que a gente chama de comportamento de consumo, né? E aí não necessariamente que essa produção de conteúdo esteja visando a captação de clientes. Quando eu falo de comportamento de consumo, eu estou falando de todos nós, né, que consumimos produtos e serviços. Existe um estudo da Google, que já tem aí os seus 10 anos mais ou menos, mas que continua muito atual, que fala muito sobre essa jornada, né, do quanto a gente passa por esse consumo de conteúdo informativo, né, o quanto a gente busca por informação e conhecimento antes de tomar a decisão de comprar um produto ou de contratar um serviço. Então, nesse espaço da produção de conteúdo que eu acredito que o marketing jurídico se dá, e aí em conformidade com o código e trazendo muitas oportunidades. Principalmente quando a gente está falando do marketing digital, a gente tem aí diversos canais possíveis para a distribuição desse conteúdo, né? Então, o doutor colocou que tem produzido muito conteúdo. Eu imagino que você use o site do seu escritório, ou o seu site pessoal, redes sociais, eventualmente um disparo de e-mail, e hoje em dia os dispositivos aí de envio de mensagem rápida, WhatsApp, Telegram. Então, tem uma infinidade e cada vez mais novas ferramentas e possibilidades para que a gente faça esse conteúdo informativo chegar até as pessoas. A gente fez aqui no Rio, eu fiz recentemente uma sondagem com alguns escritórios de advocacia, logo depois dessas recomendações de distanciamento social, justamente para entender como os escritórios, principalmente os advogados, estavam utilizando esses canais, essas ferramentas de marketing digital, primeiro para se comunicar com os seus próprios clientes, né? Que eu acho que foi um dos desafios, foi como é que você mantém essa relação e esse relacionamento com o cliente. É claro que tem os clientes mais próximos, e que você tem ali trabalhos no dia a dia, o WhatsApp tem uma participação significativa, mas se você pensar nos... Doutor, desculpa, eu engasguei com a água aqui. Não, tudo bem. Tá tudo bem? Bom, tá tudo bem. Vamos lá. Desculpa. Então, se você for pensar nos clientes, aqueles clientes com quem você precisa retomar um contato, ou aqueles com quem você estava iniciando um contato, algum tipo de relacionamento com possibilidades, de oportunidade de gerar algum tipo de contrato, tem outros canais que talvez sejam até mais efetivos do que você ficar ali disparando o WhatsApp. E o que a gente viu nessa pesquisa foi que, sim, o WhatsApp tem uma participação importante nesse relacionamento com o cliente, né? Foram um pouco mais de 50 escritórios que participaram
dessa pesquisa, e 33% deles colocaram o WhatsApp como canal principal aí desse relacionamento com clientes. Mas depois, na sequência, veio o e-mail. E aí isso me surpreendeu muito positivamente, porque eu sou uma defensora desse canal, que hoje em dia já é tradicional, né? Muitas vezes tem aí um estigma de ultrapassado, mas uma boa estratégia de e-mail com conteúdo, né? Se você agrupar as pessoas certas em listas segmentadas, enviar conteúdos que tenham relação com o interesse de cada grupo, normalmente a gente vê aí um resultado muito interessante de abertura, enfim, um interesse muito grande da audiência que recebe esses e-mails, né? Eu tenho a oportunidade de, aqui no Rio, trabalhar com alguns escritórios de advocacia e a gente fez um outro levantamento que foi um comparativo do volume de e-mails com conteúdo informativo que esses escritórios fizeram no mês de março deste ano, março, abril, né, ali, logo no início da recomendação de isolamento social, meados de março até o meados de abril, comparados com o primeiro trimestre inteiro de 2019. E a gente teve um aumento aí de cerca de 40% do envio de conteúdo informativo através de e-mail e bons resultados, né? A gente vê as taxas de abertura, o volume de cliques, pessoas que não estão na lista de contatos desses escritórios recebendo esses e-mails e essas informações por meio de colegas seus de mercado que encaminham esses e-mails e pedindo para participar das listas porque querem receber aquela informação. Eu estou vendo aqui a Camila Fernanda Félix, comentando sobre o preço, né? Que o marketing jurídico tem o problema de não ser barato. Camila, eu acho que tem muita ferramenta. Se você estiver falando do marketing digital, né, olhando para as oportunidades da internet, tem muita ferramenta, muito canal gratuito ou de baixíssimo custo que te dá a oportunidade de criar boas estratégias aí. E eu acredito, né, pela experiência que eu venho tendo aí com projetos de marketing jurídico que eu tenho ajudado a desenvolver, que o maior investimento que você precisa ter é de tempo e dedicação, né? Então, essa situação que o doutor Moisés colocou aqui para a gente, falou, de vez em quando eu tenho preguiça ou não tenho tempo e acabo não conseguindo manter a minha produção de conteúdo, isso é muito comum, né? Porém, talvez um dos grandes desafios aí dos advogados, porque, de fato, essa frequência e essa constância ajuda a sua audiência a se acostumar, né, com aquilo que você entrega de conteúdo informativo. Então, se você tem, por exemplo, um disparo mensal de e-mail ou quinzenal sobre determinado assunto, determinada área do direito, as pessoas que estão naquela lista já esperam, sabem que quando aquele e-mail chegar, provavelmente tem ali uma série de informações relevantes sobre aquele tema. Uma coisa, essa profusão de lives que a gente viu acontecer nesse período, né? Uma outra dica que eu quero deixar aqui é o quanto a gente conseguir criar, vocês conseguirem criar programações fixas na internet, né? Então, seja da produção de conteúdo escrita, eu publico toda semana no meu site, eu publico 3 vezes por semana nas minhas redes sociais, faço uma live por mês, enfim. Quanto mais fixa for a sua programação, mais fácil é para você, advogado, se organizar e mais fácil e mais acostumada a sua audiência vai ficar de receber esse seu conteúdo. Então, ainda falando um pouquinho desse estudo que a gente fez em relação aos canais de marketing, né? Então, para se comunicar com clientes, esses escritórios apontaram o WhatsApp e o e-mail e o Zoom, que foi uma outra ferramenta aí de grande... que ganhou grande projeção nesse período. Mas para fazer marketing, né, pensando aí em continuar divulgando os seus serviços e apresentando os seus trabalhos,
A gente viu aqui aparecer as redes sociais e uma coisa que me surpreendeu também positivamente foi a presença do LinkedIn nesse mix de marketing. Esses escritórios que participaram aqui do nosso estudo, 25% deles apontaram o LinkedIn como a principal entre as redes sociais, mais até do que o Instagram. E se a gente for fazer um comparativo disso com essa profusão das lives, né, o LinkedIn só recentemente, enfim, logo após a pandemia, que o LinkedIn começou a liberar a sua ferramenta de transmissão ao vivo. Então, mesmo assim, aparece aqui como a principal ferramenta de mídias sociais. E aí, queria ouvir um pouquinho de você, Moisés. Como é que é essa questão como é que você percebe essa questão do uso de redes sociais na sua atividade como advogado, tanto para a sua marca pessoal quanto para o institucional do escritório? Como é que você faz aí essa combinação do uso de redes sociais? Então, Marielle, a doutora Camila sempre participa das nossas lives, ela é professora aqui da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais e conselheira seccional da nossa OAB aqui de Minas. Eu até estava Nossa, que abaixado honra, aqui, uma audiência muito qualificada. qualificadíssima, e ela é mestre em Direito Penal, advogada criminalista festejada aqui de Minas Gerais, e ela pediu seu telefone, eu acabei de passar aqui o WhatsApp dela, por isso que eu estava Ah, abaixado aqui. Mas então, Marielle, nós tivemos um boom até anterior a esse período de pandemia, que foi o boom das redes sociais, das lives, da internet. uhum, Obviamente que a pandemia intensificou isso tudo, porque todo mundo ficou querendo um jeito de se manter ativo. Eu acho que é bem por aí, sabe? Essa questão de se manter uhum. ativo. Né? Então, muita gente produzindo conteúdo aí nas mídias para poder continuar se movimentando. Né? Era aquela máxima antiga de um determinado, não sei se governante ou radialista, não sei, um comunicador que dizia que quem não comunica se estumbica, né? E aquela questão de Saudoso que Chacrinha dizia isso. então era o Chacrinha, exatamente. Me faltou isso aí. E a outra questão é, é, é aquela outra máxima de que todo mundo consome ovo de galinha porque a galinha bota um ovo e canta até você tocar Cacareja, ela de lá, né? exatamente. E o pato, ele bota um ovo e esconde o ovo. Então ninguém come ovo de pato. Então realmente a gente precisa se comunicar e fazer um barulho para ser visto, né? Mas a gente precisa atingir alguns gatilhos mentais do público que a gente quer atingir, e a gente, da advocacia, sobretudo, fica tentando entender quais são aqueles gatilhos mentais que a gente consegue atingir de forma ética. Né? Então, por exemplo, a Herbalife, ela tinha um negócio que é o perca peso agora, pergunte-me como. Isso fez a Herbalife Uhum. virar um fenômeno mundial de vendas. Então a pessoa botava um botão imenso, perca peso agora, pergunte-me como. Pô, uma coisa excêntrica, diferente, e todo mundo quer perder peso. Eu não, eu estou em dia Vai o meu. direto na dor. Exatamente. Então eu estou em dia com o meu peso. Não é meu caso, mas muita gente buscou isso, né? Ou eu perdi 34 quilos, pergunte-me como. Enfim, são as dores, igual você falou aí, que as pessoas iam identificando através desse gatilho, né? E formando quem eram ali os chamados avatares, os destinatários daquela mensagem. Exato. Né? Então, são Uhum. alguns gatilhos que a gente busca atingir, que é o gatilho da autoridade. Por exemplo, eu vou buscar Uhum. produzir um conteúdo que seja um conteúdo que atinja ao público que eu quero e que ele sinta na dor dele que eu possa estar levando uma solução. Um segundo conteúdo o segundo gatilho é o gatilho da autoridade, né? Eu sou Uhum. autoridade naquele tema que eu estou tratando, e aí eu acho que entra muito o e-mail e o LinkedIn, como você falou, que são ferramentas que nos afetam com maior seriedade, né? A rede social, o Instagram,
eles estão no lugar como Facebook, eles estão num lugar comum de todo tipo de publicidade. Seja ela sensual, seja ela humorística, seja ela de propaganda, enfim, seja ela intelectual. Você está ali disputando atenção com muitas outras coisas, né? Exatamente. São difundidos uma série de conceitos e de meios de publicidade. Então, eu acho que o LinkedIn e o e-mail, eles levam mais diretamente aquele conteúdo de forma mais séria. Então, quem acessa um e-mail marketing, de fato, se atraiu por aquilo ali. Ao passo que nem sempre quem assiste um Instagram de determinado tema está assistindo porque quer aquilo ali. Às vezes ela está passando por ali como quem troca de canal e passa por um canal ali e quer ver o que está acontecendo. Mas quem leu ali curioso, né? Exatamente. Então, a gente acha que o e-mail é uma forma ultrapassada de fazer marketing, porquanto somos absorvidos por todas essas novas tecnologias muito mais dinâmicas que acabam nos fazendo tender a achar que o e-mail está esquecido, mas não está. Né? A gente, por exemplo, às vezes abre o nosso e-mail e a gente vai direto naquilo que a gente quer. Né? Então, eu acho que quem gosta, por exemplo, de olhar preço das lojas, sabe que, por exemplo, todas essas lojas nos acham nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, por aquilo que a gente procurou no Google, por exemplo, um tênis, uma gravata. Exato. Estamos tendo aqui uma audiência, Marielle, do doutor Antônio Zanetti, lá do Rio Grande do Sul, uma grande liderança lá do direito ao agronegócio Obrigada, doutor, pela audiência. Conselheiro lá da OAB do Rio Grande do Sul, um queridíssimo amigo e especialista aí em agronegócio. Que, aliás, é uma propaganda que está na nossa cabeça diariamente aí, né? Isso, maçã é agro, né? O agronegócio entrou na cabeça do povo porque houve um marketing bem feito, né? Então, exatamente. Enfim, mas eu acho que os e-mails trabalhados e o LinkedIn trabalhado de forma correta, ele atinge o público não em quantidade, mas qualitativamente. Você atinge um público com mais qualidade. Porque você está levando informação direta para aquela pessoa que quer receber. E buscar, a partir dessa seriedade, só para concluir, levar um conteúdo que acenda um outro gatilho, que é a prova prática, né? A prova social daquilo que a gente está levando. Então, se eu sou, por exemplo, um trabalhador que quero entrar na justiça contra o meu empregador e eu vejo que existe um resultado jurisprudencial, um resultado a partir daquilo que eu quero, é isso que eu vou buscar, né? Então, eu acho que é dentro dessa linha que o e-mail e o LinkedIn acabam se tornando mais efetivos, porque são mais específicos, né? Exato. E dentro disso que você está trazendo, né, sobre a questão da qualidade da entrega desse conteúdo, quando a gente pensa, quando a gente traça aqui planejamento e estratégias de marketing associada a estratégias comerciais, porque a gente tem que, né, entender que no final das contas a advocacia, com toda a liturgia da profissão e toda a questão ética que envolve e precisa envolver a atuação do advogado, mas você tem ali uma prestação de serviço que é paga, então você tem ali duas ou mais pessoas fazendo negócios, né? E quando a gente parte para fazer planejamento estratégico de marketing de negócios, a gente sempre pensa num modelo comercial, o que não quer dizer que você vai sair por aí captando cliente, porque a gente sabe que tem impedimentos em relação a isso. Mas o modelo comercial, como é que esse negócio se estabelece comercialmente, a gente tem nas literaturas aqui de marketing e vendas alguns
modelos comerciais, mas tem dois assim muito clássicos, que é o que a gente chama de o modelo comercial baseados em leads, né, baseados em contatos, que geralmente é um modelo comercial que precisa de volumes de contatos, geralmente aplicado para quem vende produtos, né, quem vende um para um, então um e-commerce que vende produtos de beleza ou higiene pessoal, você vende ali um produto para uma pessoa, ou muitos produtos sempre um para um. E você tem um outro modelo que até se aplica um pouco mais ao escritório de advocacia, que é um modelo que a gente chama baseado em contas, né? Então, principalmente quando você está falando de escritório de advocacia que atende, por exemplo, empresas, você não tem uma pessoa contratando o escritório, você tem alguém que assina o contrato, mas o escritório fecha algumas contas. E aí, quando você está falando disso, você reforça essa necessidade de entregar mais qualidade do que quantidade, né? Porque você precisa aí de muito menos pessoas para acessar aí aquilo que você está divulgando, que você está, a sua produção de conteúdo, enfim. Se você pensar em metas comerciais, por exemplo, um e-commerce precisa vender centenas, milhares de produtos e um escritório de advocacia precisa fechar no máximo ali dezenas de contas durante um ano, né? Então, essa diferença de modelos é também o que explica essa atuação, né, mais segmentada e mais qualificada da produção de conteúdo do marketing jurídico. Eu queria abrir aqui para algumas perguntas. A Tatiane, a doutora Tatiane, me fez uma pergunta aqui sobre o Instagram. Nessa nossa pesquisa, Tatiane, o Instagram apareceu como a segunda rede mais relevante, mas, como eu falei, foi uma amostra, né, de escritórios com quem a gente tem contato aqui, e a gente teve 25% deles falando do uso do LinkedIn e 15% falando do Instagram. Então, apareceu sim. Eu concordo com você, houve um crescimento importante aí da produção de conteúdo jurídico no Instagram, mas se você pensar, se você for comparar com o LinkedIn, acredito que principalmente os escritórios de advocacia estão tendo uma atuação mais intensa nessa outra rede. Alguém perguntou sobre SEO, acho que foi o doutor Bruno que perguntou sobre SEO, né, que é a otimização de sites e palavras, né, como é que você melhora o seu site para ele aparecer melhor nos resultados de busca do Google, se seria infração ética. E aí eu quero dizer, Bruno, que eu ainda não vi nenhuma objeção em relação a essa questão da otimização dos sites para Google, tá? E é realmente uma técnica muito recomendada, porque, na minha visão, é uma interpretação muito pessoal, ela se aproxima muito e vai muito ao encontro de toda essa questão da produção de conteúdo. Então, se você produz conteúdo de forma frequente para o seu site, e você está otimizando aquele espaço para apresentar para quem está no Google, voluntariamente buscando por um assunto, apresentar um conteúdo informativo que seja uma boa resposta para aquilo que a pessoa pergunta no Google, não me parece aí uma infração, porque você está informando. Em relação ao Google Ads, que é o patrocínio de espaços publicitários no Google, né? Então, você pagar para o seu site aparecer ali nas primeiras posições, num espaço ali de publicidade nos resultados do Google, isso é uma questão ainda controvertida, tá? Nessa conversa que eu tive na semana passada com o corregedor-geral da OAB aqui do Rio, aqui no Rio, por exemplo, não se tem uma posição muito clara sobre isso, ele nos revelou que está pensando sobre isso, né? Está avaliando essa questão, mas, por exemplo, o TED da Bahia, no ano passado, usou como argumento a lógica de como essa publicidade é apresentada para as pessoas, né? Segundo a resolução do TED da Bahia, não é uma infração ao Código de Ética fazer o Google Ads, porque mesmo que o escritório ou advogado esteja pagando por um espaço publicitário, é uma publicidade que só aparece a partir de um estímulo feito
pela iniciativa de quem está buscando por aquele assunto, por aquele produto ou serviço. Então, tem aí, a mesma lógica, né, mesmo argumento usado um pouco anteriormente pelo TED de São Paulo para permitir publicidade. No caso do TED de São Paulo, eles permitiram publicidade, conteúdo patrocinado no Facebook, né, nas redes sociais, que aí é um tema ainda mais controvertido, porque tem outras questões, mas que algumas regionais aí, enfim, algumas pessoas entendem que aí já é o inverso, né? Que na rede social, quando você paga, você leva o seu perfil ou o seu conteúdo a pessoas que, a princípio, não estão ali buscando por isso. Mas tem aí essas questões ainda controvertidas, né? A gente sabe que o Conselho Federal tem discutido muito sobre isso. No ano passado abriu uma consulta pública. Eu acho que são temas que estão sendo vistos. Mas eu vou voltar ao início da nossa conversa e dizer que, assim, independentemente, né, do que vai ser permitido ou não vai ser permitido, do que vier a acontecer nos próximos meses ou anos aí, de resoluções para a profissão como um todo e eventuais atualizações do código, se houver, eu acredito muito que a gente ainda tem, né? A gente está aqui conversando de espaços e oportunidades de coisas possíveis de serem feitas dentro do que rege o código de ética. Então, um outro ponto. Teve alguém que comentou sobre a questão da necessidade da criatividade, né? Do quanto a gente vai precisar ser criativo nesse cenário de mais desafios, né? E aí já queria trazer aí para a gente pensar um pouco sobre esse cenário pós-quarentena, pós-distanciamento social, e queria ouvir um pouco do doutor o que o senhor acha que a gente vai levar de aprendizado desses meses aí, muitas semanas, tendo que atuar de forma remota, enfim, trabalhando em home office, fazendo todo o nosso relacionamento à distância, né? Então, o que você projeta e imagina que a gente vai levar de aprendizado, né? E quais são os desafios e oportunidades que você, como advogado, percebe e aí, óbvio, trazendo aí para o nosso tema do marketing. Então, Marielle, primeiramente, eu queria só comentar, né, essas últimas declarações. O doutor Bruno Carvalho, que é vice-diretor da Comissão de Direito Médico aqui de Minas Gerais, da OAB de Minas Gerais, e aproveito para saudá-lo e saudar também o doutor Alexandre Prado, que é presidente da subseção da OAB de Varginha, aqui em Minas Gerais, e que está nos prestigiando aqui. Bom, o doutor Bruno pergunta sobre o patrocínio de postagens. Se isso é ético ou se não é. Eu entendo que é, porque se a gente pode produzir conteúdo, e se eu produzo conteúdo, eu acho que eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se as gestoras das redes sociais criaram estratagemas de ganhar dinheiro para poder ampliar a expansão do conteúdo, eu não vejo problema nenhum se eu puder patrocinar a difusão de conteúdo. O que a gente esbarra nisso muito na advocacia, e que eu acho que é onde entra o grande epicentro da discussão, é o distanciamento financeiro de quem pode ou quem não pode fazer. Se o cara pode pagar para patrocinar os conteúdos dele, ele está em vantagem em relação ao que não pode pagar, né? Então, esse é um debate que permeia muito a advocacia. Então, às vezes, esse debate ele não se dá nem pelo viés ético, mas sim pelo viés da falta de isonomia aí entre as diferentes subclasses sociais que a gente tem dentro da advocacia. Isso aí precisa
achar um denominador comum, né? Eu acho que essa discussão ela vai mais por esse lado. Eu, de minha parte, entendo que não há problema de eu patrocinar para que o meu conteúdo, já que eu posso produzir conteúdo, atingir uma maior capilaridade, vamos dizer assim. Bom, com relação à pergunta da doutora, como que a gente vai sair disso? Primeiramente, eu espero que seja rápido, né? Porque já deu esse negócio de andar de máscara e né, enfim, essa chatice toda. Mas eu espero que saiamos disso aí mais fortalecidos em todos os setores. E especificamente no setor do marketing e da publicidade, eu acredito que nós nos deparamos nesse momento com a efervescência disso tudo, né? A gente está começando a processar melhor a importância desses meios de comunicação na vida da gente de forma mais intensa, né? Então, por exemplo, se antigamente eu poderia me valer de um celular que só discasse e enviasse SMS, como muita gente faz, muitos advogados nunca... lógico que é muito raro, mas muita gente não liga para o WhatsApp, não liga para a rede social, não liga para nada, para a tecnologia. Essa turma precisa entender que o mundo hoje vai demandar a adequação a essas tecnologias, né? E assim, a penetração nesse mundo amplo, muito diferente que a gente está vendo aí. Alguns já usavam desses meios, como eu disse aqui atrás. Agora nós vamos precisar entender isso de forma um pouco mais dinâmica, né? Ah, doutor, eu não quero fazer audiência de instrução virtual, mas o tribunal não está aceitando que a gente decline da audiência, então nós temos que fazer. Se não tem solução, solucionário está, vamos fazer, né? É ruim, porque o contato, uma pessoa que estava nos assistindo aqui, ou está ainda, falou que o melhor marketing é o boca a boca, e de fato, o boca a boca é o melhor marketing, porque quando ele caminha sempre com base no pragmatismo, no empirismo, né? A pessoa faz uma propaganda de boca porque ela tem algo a dizer sobre aquilo. Então, é um marketing muito qualificado, acredito eu. Mas a gente precisa ver como se adaptar a fazer o marketing boca a boca virtualmente, né? O mundo hoje caminha para isso, né? Infelizmente, ou felizmente, né? A gente está ainda... entendendo essas sensações aí, vendo qual que é o resultado disso tudo. Então, eu acho que nós vamos sair mais engajados, mais entendidos, mais propensos ao marketing virtual, à produção de conteúdo virtual, à produção de relacionamento virtual, porque é isso que o mundo pede. Né? Viver essa fase histórica está sendo muito difícil para a nossa geração. Né? A nossa geração teve alguns impactos aí muito grandes. Por exemplo, nós brasileiros, que temos a tendência, como o ser humano tem, de deixar as coisas para a última hora, deixamos para tentar entender o coronavírus de última hora. Então, ele parou o nosso mundo, assim, a nossa engrenagem, puxou o freio de mão e tudo parou de um dia para o outro. E a gente precisou entender isso ao contrário do que a gente poderia ter feito, né? Então, segunda-feira estava tudo certo, estava todo mundo funcionando, numa determinada segunda, lá atrás, em março. Na quarta-feira já estava todo mundo em home office, parado, as ruas vazias. E foi o que aconteceu também na greve dos caminhoneiros. Ah, isso aí não vai dar nada, não. E os caminhoneiros não vão parar, mas daqui a pouco voltam. Para um mês, nós começamos a ver a cidade sem movimento nenhum, porque acabou a gasolina. Acabou a matéria-prima de alimentação, enfim, parou o país. Então, nós estamos assim já exauridos de viver fases sociais, seja no Brasil ou no mundo. Essa geração nossa, susto, acho que já está de bom tamanho, acho que não precisa disso mais para frente. A gente já aprendeu algumas coisas com isso, né? E dentre essas coisas, eu acho que essa virtualização de tudo é uma nova realidade globalizada. Né? A informação mais imediata, a prestação de serviço que vai precisar ser um pouco mais eficiente, porque a tecnologia te conecta muito mais rápido, né? Então, a gente vai precisar sair
mais engajados, mais entendidos, mais propensos a essa nova realidade e buscar o estado de bem-estar, o relaxamento com essa nova realidade, com isso tudo aí, porque isso veio para ficar. Felizmente ou Exato. infelizmente, talvez a nossa tribuna passe a ser essa realidade aqui, e se a tribuna passar a ser essa realidade, as reuniões também passaram a ser, e a conquista de clientes também Tudo vai ser vai assim. nesse ritmo. É, Eu acho que você trouxe pontos muito importantes, doutor. E eu acho que o primeiro deles é que a gente vai precisar se. Quem ainda não o fez, mas vai precisar se desarmar diante dessa nova realidade, que é uma nova realidade, né? A gente fica falando, este período de distanciamento, este período de isolamento social, o período de quarentena, isso é um período, por enquanto, a gente não sabe quanto tempo, quantas vezes mais a gente vai ter que voltar e se vai ter que voltar, mas eu acho que isso nos trouxe de uma vez por todas. Eu recentemente fiz, logo no comecinho da quarentena, fiz um artigo sobre isso, que assim, independentemente de estarmos próximos fisicamente ou não, eu acho que isso nos trouxe aprendizados, experiências com os meios digitais que vão transformar o nosso comportamento, especialmente o nosso comportamento de consumo e relacionamento de negócios, enfim, relacionamento com o cliente. Eu acho que o primeiro recado seria esse, né? Para a gente se desarmar. Quem ainda não aceitou, eu acho que pode começar aí um processo de aceitar essa nova realidade. E você trouxe um ponto muito importante, que é essa coisa de fazer isso, fazer as coisas no susto, né? Então, assim, a gente está sendo, né, surpreendido por uma coisa que não deveria nos surpreender. E eu acho que esse é talvez a grande oportunidade que este momento traga para os advogados. Então, perceber, olhar, aproveitar agora aqui no Rio, a gente já está indo para o, acho que segundo ou terceiro mês, já perdi um pouco as contas também, de quarentena, né? A gente já está, acho que 2 meses. Então, assim, olhar um pouco para essas últimas semanas e perceber o quanto que essas relações, né, com clientes, com potenciais clientes, o quanto que cada um de nós, teve que se adequar e se transformar. E o que você pode levar de lições e aprendizados para, a partir daí, pensar no seu planejamento para os próximos meses, né? Então, começar a planejar o seu novo normal, né, para o que vai vir adiante. Então, se são mais semanas de quarentena, que sejam feitas de forma planejada, se são semanas em que a gente vai começar a reabrir e voltar a frequentar alguns espaços fisicamente, que seja feito de forma planejada, não só, enfim, para a sua vida do cotidiano, mas também para a sua atuação e para a atuação aí no marketing, né? E da forma como você vai se relacionar, enfim, com os seus clientes e potenciais clientes, né? Então, eu queria deixar aqui 7 etapas que eu sempre coloco, sugiro, né? Quando a gente está falando de planejamento. Acho que o primeiro passo é você pensar, saber exatamente aonde você está e aonde você quer chegar. Então, nos próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, o que você quer, né? Quais são os seus objetivos e aspirações aí profissionais, para quem é dono do escritório, quais são as metas e objetivos de negócio do escritório, e você fazer essa projeção para então você ter clareza de como você vai construir esse caminho, né? Porque isso também não acontece, para que essas coisas não aconteçam no susto, que você possa ali ser um pouco mais protagonista da construção desse caminho, né? E uma dica que eu sempre deixo para construir é ter clareza das suas forças, né? Quais são, onde você é bom, no que você é reconhecido, né? Profissionalmente. E de repente pode ser um caminho ali, né? Tem uma ferramenta que a gente usa muito em planejamento de marketing jurídico, que pode ser interessante para esse momento, porque é uma coisa que eu ouço muitos advogados, mas eu não tenho muito tempo para dedicar para isso, talvez agora tenha, né? Então, as horinhas que você perdia no trânsito, que você não está perdendo mais, pode usar essa 1 horinha, meia horinha do dia que você usava para planejar um pouco aí a sua atuação de marketing. E essa ferramenta que a gente gosta muito de usar é o mapa da empatia. Ela é uma ferramenta muito difundida,
e marketing, se você colocar no Google Mapa da Empatia, é uma telinha assim de 4 pontos que te ajuda a pensar um pouco sobre quem é o cliente, né? Quem são as pessoas com as quais você quer se relacionar profissionalmente, seja para criar parcerias, para gerar novas oportunidades de negócio. E esse exercício do mapa da empatia, ele te ajuda a conhecer um pouco quais são as motivações, enfim, né? E quais são o comportamento e as dúvidas das pessoas com que potencialmente podem aí ser seus clientes. E aí, a partir disso, você começa a ter um planejamento e uma atuação mais assertiva em todos esses canais que a gente colocou aqui. Então, te ajuda a pensar o tipo de conteúdo que você pode produzir, em quais canais você deve atuar, e mesmo do tipo de conteúdo que você pode produzir, com qual abordagem, né, qual é a melhor forma de direcionar esse conteúdo para essa pessoa ou essas pessoas que entrarem aí no seu mapa da empatia. E um outro ponto aí, já falando nas últimas etapas que eu sempre sugiro para planejamento, é manter essa frequência, essa consistência, né? Que também é um outro exercício de planejamento. Então, como eu falei, se você se propuser a publicar toda semana no seu site, 2, 3 vezes por semana nas suas redes sociais e enviar um e-mail por mês que seja para a sua audiência, que faça isso de forma consistente, né? Então é melhor você fazer menos e fazer com frequência e com consistência do que num determinado período fazer muito, daqui a pouco não fazer mais nada, né? Então manter ali. E por fim, aí, falando de planejamento, criar indicadores de resultados, né? Porque se você não sabe... se você fez aquele primeiro exercício de saber aonde você quer chegar, você tem possibilidade de ir criando ali os seus placares, né? Os seus painéis de resultado. Então, eu preciso... eu quero ter mais tantos seguidores nas minhas redes sociais. O que eu vou fazer para construir esse resultado e como é que eu vou controlando isso ao longo do caminho e para todas as outras ações de marketing também, né? Um outro ponto que o doutor trouxe aqui que eu acho fundamental é aproveitar esse momento também que a gente está sendo obrigado a usar todas essas plataformas, seja no mínimo para fazer reuniões online através do Zoom, Google Meeting e todas as outras coisas que apareceram na nossa vida de repente, para entender essas plataformas, né? E não só usá-las, né? Vou usar o Instagram e aí usar o Instagram. Entender um pouco mais como é que funciona por trás do Instagram, né? Por que é melhor que as pessoas comentem o seu post do que só deem um coraçãozinho? Assim como é que funciona? Qual é a engrenagem por trás disso? Tá? E isso ajuda muito no teu planejamento de marketing jurídico. Então, queria aproveitar aí esses comentários do doutor para deixar essas dicas mais práticas para o pessoal se planejar, e eu acho que esse é o recado fundamental, assim, né? Como é que você se planeja, primeiro como aceita que essa é uma realidade e que a gente vai, independentemente de voltar a estar se relacionando pessoalmente, a gente vai usar muito mais as mídias digitais e as ferramentas digitais. Então, que vocês se apropriem disso, né, para usá-las com consistência e com consciência e sabendo do que está fazendo e o que vocês querem gerar de resultado em cada uma desses canais. Marielle, eu acho que as dicas são fundamentais, sobretudo quando elas são direcionadas a um público que realmente tatia essas realidades. A gente anda meio que tateando mesmo, buscando entremear nessas questões do marketing aí e entender onde a gente pode caminhar de fato. Então, eu acho que o entendimento disso a partir de uma obrigatoriedade da inclusão dessas tecnologias na nossa vida, meio que goela abaixo mesmo, meio que a fórceps, a gente vai entender que isso é uma realidade que está presente nas nossas vidas. Algumas pessoas já entenderam
isso há mais tempo. Então, outro dia falou comigo assim, bicho, quem que é fulano de tal que tem 20 mil seguidores e quem que é ele na fila do pão e tal? Essas conversinhas assim de vaidade. E eu falei, cara, às vezes é uma pessoa... Porque aí você vai olhar de fato. Nós estamos falando aqui, obviamente, num tom pejorativo, mas às vezes não é nem num tom pejorativo. Às vezes você não entende por que aquela pessoa tem tantos seguidores, porque às vezes ela nem produz conteúdo, nem a ideia dela nem é ter essa quantidade de seguidores. Mas você vai olhar quando o Instagram nem tinha nascido, essa pessoa já tinha Instagram. Então, ela está mais... Eu tenho Instagram há 2 anos. Então, ela está há mais tempo que a gente, ela está à frente da gente há muito mais tempo. Então, é também deixar de preocupar um pouco com a vida das pessoas e ver como é que a gente pode melhorar a nossa vida nessa seara aí, porque realmente quem não se adequar não vai romper. Esse é meu entendimento. É um entendimento hoje ainda com um certo lamento, na medida que eu sou o cara do contato, do approach, eu sinto necessidade disso, né? Então eu estou tentando ver onde eu vou me encontrar nesse cenário. Nada obstante, já tenho enxergado várias luzes e vários benefícios nisso tudo aí. A gente tende a aceitar as novidades com muito maus olhos, né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a realidade. Então, o capacete no Brasil não era regulamentado, todo mundo usava quem queria, porque realmente não era proibido, ele era desconfortável, e cinto de segurança da mesma forma. Então, a gente começou a perceber que as mídias impressas e os jornais, eles, na verdade, sempre nortearam as nossas ideologias e os nossos conceitos. E a gente não tinha uma segunda opinião, porque, de fato, a gente só tinha acesso àquilo, e a tecnologia nos trouxe para mais perto da informação e botou essa turma para falar um pouco mais de verdade, mas trouxe também as fake news. Então, hoje a gente tem uma gama de possibilidades muito grande se a gente soubesse adequar e buscar o nosso melhor e o melhor daquilo que está sendo oferecido. Então, esse momento nos fez, na minha opinião, enxergar uma nova realidade, uma nova possibilidade. Muita gente vai ganhar dinheiro com isso e vai se dar bem, outros não vão se adequar. É o que acontece com o mercado, de fato, nas grandes cisões ou nas grandes fusões ou nas novidades que vão aparecendo. Mas eu quero me dar bem nisso aí e vou procurar me dar bem buscando fazer de forma ética aquilo que essas tecnologias estão me trazendo e os novos acessos que eu obrigatoriamente vou ter que fazer. É fundamental esse ponto de você se encontrar, né? Você falou sobre isso. Embora eu já tenha vislumbrado muitas possibilidades, eu acho que quanto mais vocês se aprofundarem, né, advogados se aprofundar nesse exercício de planejamento, que nada mais é do que olhar para como está sendo a sua realidade hoje, tentar projetar como é que isso vai ser para os próximos meses, você consegue perceber um pouco mais, né, onde é que você consegue efetivamente agregar valor, né? Onde é que as pessoas percebem valor naquilo que você diz, naquele conteúdo que você produz, né? Então, e aí, enfim, já me encaminhando aqui para os meus recados finais, eu queria deixar essa reflexão, né? De cada um tentar encontrar o seu caminho, e aí a gente está falando de um mercado de milhões de profissionais e que tende a ter aí muito mais nos próximos anos. E eu gosto de dizer que tem espaço para todo mundo, né? Por mais que pareça que os espaços na advocacia estão ficando cada vez mais apertados, mas as mudanças na sociedade também trazem oportunidades para cada um encontrar ali uma frestinha onde você vai ser a referência, a grande autoridade, o grande nome, né? Então, essas pessoas que despontam nas mídias digitais, elas nos dão essa lição. Quero aproveitar para parabenizá-lo. A doutora Camila já nos disse aqui que hoje é seu aniversário, então parabéns. E muito obrigada a você e obrigada a toda a audiência. O nosso tempinho está acabando aqui. Está acabando. Bom, meu aniversário foi ontem, muito obrigado, doutora. Eu espero que isso passe logo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e
A gente está por amanhecer e já já a gente volta